Olá pessoal, eu sou o Arthur, eu vou apresentar a aula de hoje e, como vocês devem saber, seguindo as atividades da aula passada, esta vai ser uma aula sobre metafísica, ou mais especificamente sobre a metafísica segundo Platão e Aristóteles. Bom, dito isso, podemos começar a aula dando um pequeno passo atrás e perguntando o que mais especificamente é isso de metafísica, né? Bom, como tudo ou quase tudo em filosofia começa com perguntas, a gente pode definir a metafísica, começar a entender a metafísica segundo as perguntas que ela lança e sobre as quais ela se constrói. A pergunta fundamental da metafísica é: o que é? O que é que se desdobra em muitos outros, né? Como, por exemplo, o que é um corpo, o que é um objeto ou uma coisa, o que é um animal, o que é a alma. Por que uma coisa pode mudar tanto e, no entanto, conservar sua identidade individual? De tal maneira que podemos dizer que é a mesma coisa, ainda que a vejamos de modo diferente do que fora antes, né? Vejam vocês que a questão da identidade e da mudança é bem importante. Perguntas como essa, né? O que é uma coisa, o que é um objeto, o que é um corpo, né? O que fundamenta a identidade dessas coisas? São perguntas clássicas e elas compõem o campo da metafísica, né? Sendo a pergunta fundamental da metafísica o que a gente precisa entender que este possui dois sentidos. O primeiro é o sentido de existe. Uma pergunta, o que é uma pergunta pela existência da realidade, o que existe. O segundo sentido é uma pergunta que vai pelo sentido da natureza própria da coisa, ou, melhor dizendo, a essência. Qual é a essência da realidade? Qual é a essência daquilo que existe? Existência e essência da realidade, em seus múltiplos aspectos, são, assim, os temas principais da metafísica, que investiga os fundamentos, os princípios e as causas de todas as coisas, e o ser íntimo de todas as coisas, indagando por que existem e por que são o que são. Guardem essas duas palavras, existência e essência. A história da metafísica, suas aventuras, vão longe, chegam até os dias de hoje, mas com mudanças significativas ao longo deste percurso, né, marcando sempre sua evolução. Mas hoje vamos tratar de um período específico, o período grego, que foi quando tal problemática surgiu. É com Platão, com Aristóteles, que as bases do que podemos chamar de modo geral de primeiro grande período da metafísica surge, né, começa. Um período que vai do século IV, III, antes da Era Comum, até o século XVIII da nossa Era Comum. Bom, esse período inicial ele tem algumas características gerais. São 4 características gerais. A primeira, ela investiga aquilo que é ou existe, a realidade em si, das coisas, dos seres. A segunda é que ela se apresenta como um conhecimento racional e a priorístico, isso é, ela não se baseia nos dados da experiência sensível, né, na realidade empírica, mas ela preza pelo conceito puro e formulado pelo pensamento ou intelecto. Por isso também o racional. E a terceira característica é que ela é um conhecimento sistemático. Assim se apresenta, né? E assim se estrutura, onde cada conceito depende de outros e forma um sistema coerente de ideias ligadas. Isso a gente vai ver quando chegar no Platão e no Aristóteles. A filosofia nascente entre os gregos, entre os primeiros filósofos gregos, surge como um realismo. Isso porque a filosofia, a pergunta fundamental que a filosofia faz, ela pode ser colocada também nos seguintes termos: o que é a realidade que o nosso pensamento conhece? As indagações filosóficas, nesse início, elas
partem do pressuposto de que a realidade existe, é exterior a nós e pode ser conhecida verdadeiramente apenas pela razão ou pelo pensamento. Porque a pergunta inicial tinha como pressuposto a existência da realidade exterior ao pensamento, costuma-se dizer que a filosofia nasceu como um realismo, e desse realismo surgiu a metafísica. Platão e Aristóteles vão dizer que a filosofia nasce da admiração e do espanto. Admiração, porque o mundo existe; espanto, porque ele é assim. Então, a filosofia nasce através das perguntas tais como: o que existe, por quê, o que é isso e como existe, como isso surge, como muda e por que desaparece, ou então, ainda, por que o mundo, ou natureza, mantém alguma ordem apesar das mudanças constantes de tudo que existe. A filosofia, então, na sua origem mais remota, primeira, era uma busca por explicações racionais para a origem de um mundo ordenado, o cosmo. Ou seja, a busca por um princípio que causa e ordena tudo o que existe e tudo o que acontece na natureza. Esse princípio, que esses primeiros filósofos buscavam, era entendido como uma força natural, perene, imortal, subjacente às mudanças, denominada de physis. Então, portanto, esse momento inicial da filosofia era uma física, ou uma fisiologia, como vai chamar o Aristóteles. A palavra metafísica, ela surge por volta de 50 antes da Era Comum, quando Andrônico de Rhodes organizou as obras dispersas de Aristóteles. Essa palavra, ela denominava um conjunto de textos que ficaram catalogados depois das obras referentes à física de Aristóteles. O termo, na origem, metafísica, significa literalmente aqueles que estão após a física, ou seja, designava, de certa forma, um lugar na estante da biblioteca. Mas acontece que esses escritos, eles não eram sobras. Eles eram especificamente os textos que o Aristóteles mesmo designou como sendo os de filosofia primeira, que é o estudo do ser enquanto ser, ou seja, o estudo da essência real e verdadeira das coisas. Então, assim, a filosofia primeira passou a ser denominada de metafísica. Ela é esse estudo dos primeiros princípios ou das causas primeiras de todos os seres e essências. Ela é o estudo daquilo que vem antes, vem antes da aparência. Vir antes também significa estar acima, além. E a palavra metafísica, ela pode ser entendida também dessa forma. Estar acima, estar além, aquilo que vem depois, mas é superior, vamos dizer assim. Ela pode ser entendida assim como o estudo daquilo que está além e acima na ordem de importância, com relação às coisas físicas e naturais. Então, entendam esse termo nesses vários sentidos. Acho que no século XVII, um filósofo alemão, ele criou o termo ontologia para chamar a filosofia primeira, o termo que ele achava mais adequado. Bom, mas não vamos entrar nisso agora, fica para uma próxima, mas o que importa guardar é que é um termo análogo e sinônimo de metafísica. Parmênides, ele foi o primeiro a sustentar que o mundo empírico, o mundo percebido pelos nossos sentidos, ele é falso, ele é ilusório, uma falsa aparência, sobre a qual a gente forma opiniões. Ele opôs a esse mundo a ideia de um pensamento ou de um discurso verdadeiro, referente àquilo que realmente é, o ser. Então, o ser, para Parmênides, ele é sempre idêntico a si mesmo, imutável, eterno, ou seja, não tem começo nem fim. E, por conta disso, ele é invisível aos nossos sentidos, ele não é acessível.
experiência empírica. Por conta disso, né, deu para sacar que para ele a aparência sensível ela não possui realidade, ela não existe real e verdadeiramente. Ela não é um não ser. O Parmênides ele está escrevendo, ele tá pensando contra a cosmologia, né? Ela se ocupava sobretudo em buscar explicações para a natureza entendida como um cosmo, né? Uma ordem regular e constante, onde tudo surge, se transforma e desaparece. A cosmologia, ela se dedicava a estudar, a buscar explicações para a multiplicidade dos seres, para as suas transformações em contrários, né? Esse jogo de oposições. Talvez o filósofo que tenha levado isso mais longe, essa concepção de mundo mais longe, tenha sido o Heráclito, né? É dele a frase famosa de que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque muda o rio e muda a pessoa, né? Nada se mantém inalterado, tudo muda. Para ele, o mundo, a natureza, consiste no devir. O Parmênides ele vai se opor à cosmologia, né? Afirmando que ela é bobagem, que ela é uma ciência impossível, porque ela está fundada em premissas totalmente erradas, né? Ele vai dizer que o pensamento verdadeiro ele exige a identidade, ele exige a não transformação e a não contradição. Então, ele retira do centro da sua ciência, da sua busca pelo conhecimento, ele retira o devido. Ele diz assim que a mudança a mudança é justamente o não ser, é uma ilusão, uma falsa aparência. E você, em resumo, né, para o Parmênides, o ser é uno, ele não pode ser múltiplo, ele é eterno, não tem começo nem fim, é imutável e devir é uma ilusão. Nada. Então, assim, a gente percebe o mundo na sua multiplicidade, mas esse mundo ilusório aparente, ele impede que a gente alcance a verdade se a gente se basear somente nele, as nossas impressões somente nele. Então daí a gente vai tirar apenas opiniões e nunca, né, um saber verdadeiro e real. Para o Parmênides, né, frente a isso, a filosofia para ele, né, ela precisa abandonar esse mundo das aparências, esse mundo material, sensível, e se refugiar no puro pensamento, que é a única maneira pela qual você pode atingir essa verdade do ser unívoco, eterno, verdadeiro, imutável e tudo mais. O filósofo Platão, ele constrói a sua obra se dedicando, ao menos inicialmente, a resolver o impasse filosófico que surge entre as escolas rivais de Parmênides e Heráclito, né? Então, bom, ele considerou que Heráclito ele tinha mesmo razão em questão do seu juízo em relação ao mundo material sensível, né? Quando ele diz que este é puro devir, onde tudo muda, nada se fixa e a mudança é a única coisa constante, né? Então, ele aceitou esse juízo, né, de que o mundo material, o mundo da matéria, ele é essa conflagração, ele é essa guerra entre os opostos. Desse mundo o que a gente tira são opiniões, né? E essas opiniões elas são da mesma natureza que esse próprio mundo. Elas são mutáveis, são contraditórias, são contrárias umas em relação às outras, né? Mas, ao mesmo tempo, ele deu razão a Parmênides. Ele falou assim, bom, quando Parmênides diz que a filosofia tem que abandonar o mundo sensível para buscar o mundo das aparências, para buscar a verdade em outro lugar, ele tem razão, né? De fato, a verdade, ela habita um outro mundo, um mundo acessível apenas ao pensamento. E aí nesse ponto,
Aí surge a originalidade de Platão em relação aos seus antecessores. Ele vai dizer assim, bom, existe, de fato, esses dois mundos eles existem. Né? Diferente de Parmênides, ele vai dizer que o mundo sensível, o mundo da matéria, ele tem sim a sua, vamos dizer assim, ele tem a sua dignidade e o seu direito filosófico. A gente já vai ver isso, mas ele é alguma coisa, ele não é puro nada. Então, ele tem, para o sistema filosófico, ele tem o seu lugar, ele constitui alguma coisa. Então ele separa os dois mundos. Existe o mundo sensível da matéria, que realmente é esse mundo das aparências, do devir, dos contrários, mas tem também, né, o mundo, esse mundo inteligível do pensamento, das ideias, onde habita a identidade, a permanência e a verdade das coisas. Cabe agora marcar um pouco melhor as diferenças entre Parmênides e Platão, para ficar mais claro o lugar mesmo do Platão. Então a primeira diferença é essa, a gente acabou de falar. Para o Platão, o mundo das coisas, ele de fato é um mundo ilusório, um mundo aparente, um mundo do não ser, mas ele é alguma coisa, ele não é puro nada como era por Parmênides. Então Platão vê o mundo material, o mundo das coisas, como um tipo de sombra do mundo das ideias, sombra do ser verdadeiro, né? Então ele é um mundo que consiste basicamente numa cópia imperfeita deste mundo, do mundo das ideias. Podemos dizer que ele é um mundo do pseudo-ser. A segunda diferença é que para o Parmênides a questão do ser, bem ou mal, ela se resolvia quando ele afirmava que o ser ele era imutável, sempre idêntico a si mesmo e uno, né? Só havia um. Que toda a multiplicidade que a gente via no mundo material ela era simplesmente uma falsa aparência, ela era falsa, ela era puro nada. O que acontece é que a filosofia dele, neste ponto, ela acaba, ela não tem mais o que fazer, está resolvido. Poderia até se dizer que ela se paralisa, ela encontra essa verdade e acabou a filosofia, né? Nada mais a se fazer do que negar o mundo material e contemplar o ser único, eterno, imutável e enfim. Aí o que acontece? O que Platão faz? Ele vai distinguir, ele quebra essa unicidade do ser do Parmênides e ele distingue o sentido da palavra ser em 3 sentidos. Primeiro sentido é o sentido substantivo, o sentido de realidade existente, né? O ser, um ser. O segundo sendo um sentido verbal forte, sentido existencial, onde significa existe, ser significa existência. E o terceiro um sentido verbal fraco, vamos dizer assim, um sentido predicativo, onde o ser é um verbo de ligação que permite ligar sujeito e objeto. Então, por exemplo, né, o verbal forte a gente diz Sócrates é, então ele existe, Sócrates existe. E então também Sócrates é mortal, Sócrates ele possui a qualidade de ser mortal, isso faz dele Sócrates. Mas também Platão ele distinguiu que no sentido forte do verbo, tanto do verbo existencial quanto no sentido substantivo, ele vai dizer que existem múltiplos seres. Você pode nomear diferentes seres tanto com o substantivo quanto o verbo ser. E cada um deles possui esses atributos do ser de Parmênides, né? Isto é, eles são imutáveis, eternos, possuem identidade, unidade. E a esses seres ele vai chamar são as ideias ou as formas, né? Então são unicamente esses que habitam o plano das ideias. E por fim, ele vai afirmar que cada uma dessas ideias elas possuem um conjunto de predicados ou propriedades essenciais
que fazem elas ser aquilo que elas são. Assim, ao mesmo tempo, uma ideia ela existe, ela possui uma essência, ela possui um conjunto de predicados necessários para que ela seja aquilo que ela é. Então, um exemplo poderia ser a justiça. Ela existe enquanto uma ideia, é um ser, então ela possui os atributos de Parmênides, ela tem identidade, ela é sempre igual a si mesma, ela é imutável, eterna. Um outro também, humanidade, o amor, a mortalidade, sim. São seres em si. Mas ao mesmo tempo eles também eles têm os seus atributos. Então a gente diz, né? Fica um pouco mais fácil mudar o exemplo para entender, mas quando a gente diz Sócrates, né? Sócrates, ele é mortal, ele é filósofo, ele é grego, ele possui esse conjunto de propriedades, de predicados que são essenciais, sem os quais ele não é. Bom, em resumo, né, para Platão, cada ideia é una, é idêntica a si mesma, eterna e imutável. Existem múltiplas ideias e cada uma difere da outra segundo propriedades que lhes são essenciais. Vocês verão que, se alguém se interessar for ler os diálogos do Platão, que ele escreveu, vocês verão que muitos deles, o que está em jogo é justamente a discussão daquilo que faz uma dessas ideias ser aquilo que é. Então, por exemplo, o Banquete, ele se dedica todo a discutir o que é a ideia do amor. E, por exemplo, o diálogo conhecido como Hípias Maior, onde se discute o que é o belo, o que constitui o ideal de beleza. Para finalizar, recapitulando, então, para Platão, as ideias são os seres perfeitos e as coisas são cópias imperfeitas, né? São sombras do ser ou pseudo-ser. E para ele, conhecer as ideias é que é o verdadeiro conhecimento, e é a tarefa ao qual se lançou o filósofo. Só que, como ele faz isso, né, ele deve passar das cópias imperfeitas até as ideias. Então, no certo sentido, ele começa no nível da aparência. Só que ele vai abandonando pouco a pouco, saindo do plano da opinião para chegar na verdade, né, embarcando no mundo das ideias. Ele faz isso a partir do que ele chama de método da dialética. Se vocês leram os diálogos, né, como diz o próprio nome, essa dialética dele consiste em fazer os contrários dialogarem. E a partir disso você vai diferenciando os termos, vai diferenciando as ideias. Ele vai confrontando esses contrários e vai, certo, sim, sei, uma imagem poderia ser que ele vai um pouco assim peneirando, removendo aos poucos essa camada cheia de instabilidade e coisas contraditórias e contradição, para chegar na identidade racional das ideias que residem além dessa aparência. Essas ideias, elas são, né, sempre idênticas a si mesmas, possuem essa identidade fixa, são eternas, imutáveis. Agora vamos entrar no Aristóteles. A primeira coisa a dizer é que tem muita gente que atribui ao Aristóteles a invenção dessa disciplina metafísica, né? Sim ou não, o que importa é que com Aristóteles existe um salto qualitativo bem grande. Ele foi o primeiro a formular explicitamente a ideia da metafísica como uma ciência, uma disciplina que estuda o ser, ao que ele chamou de filosofia primeira. Então, poderíamos começar elencando 3 diferenças do Aristóteles com relação a todos os
esses autores, esses filósofos que falamos até agora. Então, por exemplo, uma primeira diferença é que ele não julga o mundo sensível e aparente como sendo ilusório, simplesmente essa ilusão, seja um nada ou seja um pseudo-ser. Ele vai defender que o mundo sensível ele tem uma essência e que essa essência justamente é ser múltiplo, a sua essência é a multiplicidade de seres, é a mudança incessante. Então, né, para resumir, ele vai dizer que o ser da natureza existe e ele pode ser estudado. Para isso existe a física, né? A segunda diferença é que ele vai dizer que a essência das coisas ela não está separado no mundo das ideias. Ela pode ser, portanto, encontrada nas coisas. A essência das coisas está nas coisas, vai dizer Aristóteles, né? A essência está nas próprias coisas, nos próprios seres e nas próprias ações. Conhecê-las passa pelas sensações, então, ainda que conhecer as essências seja tarefa do intelecto. A partir do que foi dito, né, Aristóteles ele diferencia os seres em 4 tipos, sempre a partir do movimento, né, se sua essência ou se o ser está em movimento, né, se a essência é ou se está em movimento. Então, o primeiro seriam os seres naturais ou físicos, que a essência é movimento e eles estão em movimento. Eles faz parte da sua natureza sempre mudar, sempre nascer, crescer e morrer, perecer. Ele também distingue os seres matemáticos, que eles não existem em si mesmos, mas eles podem ser encontrados nas coisas da natureza. Então a sua essência ela não está em movimento, nem eles também existem no devir. O próximo seriam os seres cuja essência não está em movimento, mas que eles estão em movimento. Então, seria o caso dos astros, né, dos planetas. Eles têm uma essência eterna, sempre idêntica a si mesmo, imutável, e, no entanto, eles descrevem órbitas perfeitas, acho que vai dizer Aristóteles. E, por fim, existe o ser, vamos chamar assim, o ser divino, que ele está inteiramente, o movimento está não faz parte dele de nenhuma forma. Tanto é que ele não tem nem presença no mundo material. Então ele está totalmente separado. Então a sua essência não está em movimento, não é movimento, e ele não está em movimento de forma nenhuma. Como talvez começa a ficar um pouco, a transparecer um pouco, o Aristóteles é bem, né, metódico. Então, para cada um desses seres vai existir uma ciência teórica própria, né? Então, filosofia, biologia, a matemática, etc. Mas, no entanto, deve haver uma ciência mais geral que estuda o ser enquanto ser, né? A essência em geral das coisas. Essa ciência vai ser a filosofia primeira para Aristóteles, né? Que, como o nome também já diz, ela tem um lugar destacado. A metafísica do Aristóteles, o estudo do ser enquanto ser, basicamente ela tem 3 campos gerais de estudo. O primeiro seria estudar o ser divino, ou, melhor, como Aristóteles chama, o primeiro motor imóvel. Ele se chama assim porque é o princípio que move toda a realidade, ele é causa também de tudo que existe, mas ao mesmo tempo ele não se move e não é movido por nenhum outro ser. Para explicar mais detalhadamente, é mais ou menos assim. O primeiro motor, sendo a realidade primeira e suprema de tudo, ele possui uma essência perfeita e imutável. Essa essência, por ser sobretudo a mais perfeita possível, ela causa um efeito atrativo em todas as outras coisas, tudo mais que existe. Elas buscam se igualar a esse ser mais perfeito, esse primeiro motor. E elas buscam se igualar a ele pela mudança, vai dizer o Aristóteles, né? Então, em resumo, o primeiro motor, a sua perfeição, ela age como um tipo de atrator do desejo de tudo mais que existe.
de todos os seres e todas as essências. Pela mudança buscam chegar até essa suprema perfeição e imutabilidade. Coisa que nós não conseguem, obviamente, mas é o que move esse mundo. A segunda coisa que a metafísica estuda seriam os princípios, os primeiros princípios e as causas de todos os seres e as essências. A terceira coisa que estuda a metafísica aristotélica seriam os atributos e as propriedades gerais de todos os seres, com as quais é possível determinar o conjunto de atributos particulares que compõem as essências particulares também. A essência seria a realidade primeira e última de um ser, sem a qual ele não é aquilo que é. Entendido dessa forma, a essência é chamada por Aristóteles de substância. Ficamos assim, a substância seria esse conjunto de qualidades ou atributos que fazem um determinado ser aquilo que ele é. Eu gostaria agora de falar brevemente das categorias da metafísica aristotélica. Bom, como a gente falava agora há pouco, né, uma delas seriam os primeiros princípios, que são basicamente de ordem lógica. Então, aquela coisa sobretudo da identidade, da não contradição. Enfim, existe também do terceiro excluído, mas não vou entrar nisso agora. Fica para uma próxima oportunidade. E, bom, além dessa tem as causas primeiras. Já adianto que são 4, mas as causas primeiras são aquelas que explicam, né, o que é a essência e também como ela veio a ser, né, porque ela é como é, ou até melhor dizendo, elas lidam com três questões, né, o que, o como e o porquê de algo ser o que é. Bom, a primeira das causas é a causa material, né, que basicamente é aquilo do que um ser é feito. Então isso não tem muitos segredos. Por exemplo, né, os exemplos seriam, né, os elementos básicos, né, pelo menos para um grego, né, ar, água, terra e fogo, enfim. A segunda é a causa formal, que, né, como o nome já diz, ela explica a forma que alguma coisa tem. Então, por exemplo, um rio ou um lago seria uma forma da água, ou então uma mesa, uma cadeira seria uma forma da madeira. Enfim, isso define, né, a causa formal define a identidade e diferencia os objetos entre si. A terceira causa, a causa eficiente ou causa motora, ela explica como que uma matéria recebeu a forma que ela tem. Então, por exemplo, a causa motora de uma mesa é o marceneiro que foi até lá, cortou a árvore ou comprou a madeira e cortou e montou a mesa, basicamente isso. Por fim tem a causa final. E o nome parece um nome contraditório, né? Uma causa final, alguma coisa que está no começo, mas aponta para o final. Então, por exemplo, a causa final de uma cadeira é servir para que as pessoas sentem, né? A causa final do ser humano é a felicidade, talvez. As outras categorias são matéria, que é o elemento de que as coisas são feitas, forma, né, que é aquilo que determina a matéria, a potência, que é a virtualidade contida na matéria, né, e em sequência o ato, que é a atualização das virtualidades contidas na matéria numa forma e por uma forma. Então vocês podem ver que forma, matéria, potência e ato, elas estão totalmente ligadas, né? Então você tem uma matéria, ela tem
virtualidades contidas, então ela tem potências, né? Você tem uma árvore, ela tem a potência de ser transformada em uma mesa, em uma cadeira, em uma casa, enfim. E essas potências, elas são atualizadas, né? Ela se torna de fato uma cadeira a partir das formas que colocam essa matéria em mudança. E bom, em sequência você tem outra categoria, a próxima categoria seria a essência, né? Que seria a unidade interna indissolúvel entre uma matéria e uma forma. E, né, seria, né, todos esses princípios eles transformados em alguma coisa, e essa imbricação de matéria e forma, ela tendo uma identidade, vai ter também o seu conjunto de propriedades ou atributos que fazem ela ser o que ela é. Por fim, você tem o acidente, que seria basicamente um atributo, uma propriedade que a essência tem, mas que se ela tem ou se ela não tem, se ela perde, se ela deixa de ter, ela não se altera, não perde sua identidade, ela não deixa de ser o que ela é. Enfim, seriam as categorias, grosso modo, assim, também de modo simplificado, seriam as mais importantes.